na nossa sociedade, no sentido, né, de relações mais humanas, mais justas, no sentido da defesa e da garantia dos direitos. Então, um abraço especial a cada uma de vocês. Eu fui convidada, né, para falar hoje sobre um tema bem importante e atual na realidade brasileira, né? Se nós formos olhar no cenário internacional, né? De uma forma mais ampla. O tema de hoje diz vamos conversar sobre, né? E daí é o grande tema da atividade que vocês vêm construindo, conversar sobre. É tão bom quando a gente tem esse espaço de conversa, de diálogo, de troca, né? De construção coletiva, em que compartilhamos, né, os nossos saberes, as nossas experiências, as nossas vivências, e vamos também tecendo, construindo, né, propostas de avanço, de intervenção, de mudança da realidade onde nós vivemos. E o conversar sobre, né, hoje trata do tema da valorização das diferenças, né? E, sem dúvida, nós vivemos um cenário que nos convida, né, a refletir sobre a valorização das diferenças. E eu pensei em dialogar sobre esse tema, iniciando, né, com dois desafios aqui para o nosso grupo. Gostaria de verificar se vocês gostam de desafios. Ação positivo, quem gosta, todo mundo. Desafios no sentido daquilo que nos mobiliza, que nos faz, né, pensar, propor, nos manifestarmos, enfim, construirmos algo. Então, vamos ver se é possível nós projetarmos aqui na tela, né, de modo que vocês consigam acompanhar o que está posto. Aparece para vocês? Sim, tá preto ainda, mas daqui a pouco vai carregar. Eu aviso. Agora foi. Uhum. Tá, aparece a primeira tela, ok? Isso, perfeito. Então, nós podemos observar aqui, né, nesse cartaz, né, nessas imagens, uma breve, né, visibilidade, né, quando nós falamos das diferenças, né? Nós, como seres humanos, as nossas características, os nossos lugares, né, de inserção, de participação. E aí, qual é o desafio? Eu gostaria de dialogar. Nós gostaríamos de dialogar juntos, tá? Não sei se dá para enxergar. Mas uma primeira questão é como, né, você, né, se avalia, né, você se avalia diferente, né, de uma forma, de uma expressão, de uma vivência, enfim, de um modo de ser diferente das outras pessoas que vocês convivem? Vocês se avaliam diferentes ou entendem que são exatamente iguais? E por quê? Desculpa. Quem gostaria de falar, por favor, daí se desmuta. Quem gostaria? Isso. Alguém gostaria de falar se sente diferente, ou por quê, ou igual, ou no mesmo processo que os demais, com os quais convive? O pessoal tá tímido ainda. Eu me avalio sem que sou diferente, principalmente dentro da minha família, no caso, pais, mãe, irmãos, eu sou a ovelha negra. Uhum. Pelo meu posicionamento de vida, né? Certo. Como é que é seu nome? Vera. Vera. Sou Vera Cirleide Capão da Canoa. Muito bem, Vera, muito obrigada. Mais alguém gostaria de socializar? De contar para nós aqui? Bom, a Vera participou com essa primeira questão.
Então, agora temos uma segunda. Vamos ver se ampliamos aqui a participação nesse desafio que está lançado. Perguntaria, né, para o grupo, para quem quiser comentar, se em algum momento da vida de vocês, né, o jeito de ser, o jeito de viver, o jeito de se manifestar foi questionado por alguém. Eu fui sempre questionada. Pode falar, Olga. Não, na minha infância, os meus pais se separaram. Eu tenho 64 anos, tá? Então, eu tinha, acho que uns 7 anos. Naquela época, uma mulher se separar era uma coisa horrível, né? Então, eu me lembro que, às vezes, quando alguém... Pessoal da família, inclusive, queria, numa discussão, numa coisa assim, numa briga, no modo de dizer, mas discordância, chamava, tu é filha de desquitada. Então, era pior que filho de alguma outra coisa, né? Então, essa foi uma situação. Obrigada, Olga. Obrigada, Olga. Mais alguém gostaria de comentar? Ou nunca tivemos Cíntia, esse gurias. sentimento? Cíntia, tu consegue se desmutar? A Cíntia é a Maria Cristina. Oi, Oi, posso Cíntia. falar? Oi. Assim, eu sempre fui muito questionada pelas coisas que eu nunca fui muito tradicional, no sentido assim, eu era questionada nesse sentido da minha mãe, tá? Que estava na moda, tinha que usar. Eu sempre fui muito anti-moda. Eu sempre fui muito usar o que eu gosto de usar. E eu sempre fui muito questionada por isso, né? Isso é uma das questões, assim. E em relação a outras pessoas, no sentido assim, ficam falando que eu não sigo vamos dizer, um estilo de vida mais tradicional, vamos dizer assim. Não, é que eu vivo a vida conforme eu acho que seja bom para mim, né? E muitas vezes as pessoas e não levam muito a sério o que as outras pessoas falam no sentido de me cobrarem, que se eu tinha uma cobrança, sempre tive uma cobrança, principalmente da minha mãe, né? Que meu pai já era falecido. Mas eu assim, nesse sentido, eu acho que eu fui um pouquinho fora das regras. Nunca me importei muito pelo que os outros diziam de mim, assim, nesse sentido. Não sei se deu para entender. Desculpa, qual é seu nome? Cíntia. Cíntia, obrigada, Cíntia. Agora a Maria Cristina, por favor. Maria Cristina. Deixa eu ver se eu te acho aqui. Tá, deixa eu tentar te ativar. Maria Cristina, tu consegue ativar o teu microfone? É no microfonezinho à esquerda embaixo, Cristina. Tu clicou na câmera do lado. Aí, foi. Oi? Pode falar, tá aberto a princípio. Não, tá fechado. Não dá para ouvir. Peraí. Tá conectando agora, Gabi. Caiu? Agora mutou. Aqui, deixa eu tentar. Deixa eu ver uma coisa. Agora sim, pode falar. Tá, só que eu vou falar no escuro, porque eu não estou me enxergando. Mas a gente tá, fica tranquila. Tá. Não, eu sempre fui questionada, porque eu morava no interior, eu morava em Cruz Alta, e eu me separei, e daí era bem complicado, mulher separada era mal vista. Tive tanto namorado, mas não conheci nenhum deles. Arrumavam para mim, eu queria ter conhecido a metade. E daí, assim, eu nunca dei bola para isso, sabe? Eu não podia dar bola para esse tipo de comentário.
E eu sempre fui muito festeira, não deixava de... Aí eu estudava, além de trabalhar na CRT. Aí até na própria empresa, a Jussara deve de lembrar, nós tínhamos uns jantares da associação local. Tal foi minha surpresa, uma vez eu cheguei e tinha um aviso no relógio ponto. Tal dia, tal sábado, sei lá, jantar da associação só para casais. Não teve dúvida, subi num porco-espinho e fui no escritório tirar satisfação. Aí o colega me disse que eu não poderia ir porque eu era separada. Aí eu disse, não tem problema, pego o primeiro bagaceira na rua e levo junto. Forma um casal. Aí eu ainda tentei levar na brincadeira, eu disse, pois é, mulher bonita em cidade pequena é um problema, né? Então, assim, ó, a discriminação vinha dentro da empresa já. Mas eu fui na janta. E eu disse, aí de quem me barrar na janta. Aí eu ainda questionava o colega ali, os que estavam no escritório, digo, a tua esposa é funcionária? A tua esposa paga? Ela é sócia? Por que eu que, né? E além disso, eu tive crédito barrado, porque eu era separada. E por aí afora. Mas eu não dei muita bola, mas é bem complicado isso aí. Eu não era muito bem vista porque eu era separada. E gosto de ser, sou até hoje. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. É a Maria, né? Maria Maria Cristina. Maria Cristina. Uhum. Mais alguém, colegas? Não consigo visualizar se tem mais alguém inscrito. Temos falas muito... Isso. Pode ligar o microfone. Bom, fiquem à vontade para também ao longo aqui nós irmos, né, compartilhando desse espaço e dessas experiências. Penso que temos aqui falas muito importantes, né, que estão muito alinhadas, né, ao tema que nós vamos refletir. O diálogo, né, sobre a valorização das diferenças. E para entender, né, essa valorização das diferenças, é fundamental que a gente possamos refletir sobre o significado do que se chama diversidade humana, né? Quando nós anteriormente perguntávamos, né, como que nós nos avaliamos? Será que nós nos avaliamos diferente das outras pessoas com qual nós convivemos? No sentido mesmo da gente poder se perceber nos espaços, nos lugares onde nós estamos, transitamos, nos nossos coletivos, seja no âmbito familiar ou de amigos, né? Nós somos diferentes, nós não somos iguais, né? E essa imagem aqui brevemente ilustra essa diferença, né, de pessoas de origens, né, gerações, enfim, traços culturais, étnicos, né, raciais, a questão de gênero, né? Então, nós temos várias expressões aqui que ilustram essas diferenças. E a diversidade humana, nesse sentido, é fundamental nós percebermos que ela não se constitui como algo errado, como algo vergonhoso, como algo menos importante, né? A diversidade humana, ela se constitui como uma potencialidade, né? Como uma riqueza, né? Como a nossa capacidade de elaboração e de autorrealização enquanto seres humanos. Nós somos diferentes, mas o fato de sermos diferentes não significa que sejamos ou possamos ser desiguais, né? E isso eu gostaria de frisar. Então, nós somos diferentes, faz parte da natureza humana, faz parte da nossa trajetória, dos territórios, né, dos hábitos, dos costumes, dos valores, né, que constituem a nossa existência, né, que fazem parte da nossa construção enquanto ser humano. E isso precisa ser valorizado como uma potencialidade, né? Então, a diversidade humana, ela é uma dimensão constitutiva
da nossa individualidade enquanto seres humanos, né? E quando nós pensamos, né, numa perspectiva, né, de emancipação, de construção, né, da emancipação humana, ou seja, né, do ser humano capaz, né, de desenvolvimento em todas as suas dimensões, social, relacional, econômica, cultural, política, né? Essa valorização, né, e respeito à diversidade humana precisa ser considerada, né? Então, a diversidade, ela se constitui como uma potencialidade. Isso eu gostaria, né, que a gente pudesse refletir aqui. E eu gosto muito de uma frase que nos diz Boaventura Santos. Boaventura Santos é um sociólogo, né, português, e ele vai dizer assim, ó, que nós temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, mas nós temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. E me parece bem importante, eu gostaria assim de agradecer muito a Olga, a Maria, né, a Cíntia, que comentaram, e teve mais uma outra senhora que comentou anteriormente, me parece. Será que eu peguei o nome de vocês todas? A Vera. Vera, desculpa. A Vera, né? Todas vocês aqui que trouxeram essas experiências, a Vera, a Olga, a Cíntia, a Maria, né? São experiências que nos fazem refletir sobre essa diversidade, né? Quando a sociedade nos impõe determinados padrões, determinadas formas, né, de vida, de modelo, quando vocês diziam, né, a roupa da moda, o processo de separação, a opção de ficar solteira, né? A possibilidade de manifestação de ideias, né, diferentes. Tudo isso, né, faz parte da nossa construção enquanto seres humanos. E que bom, né, que nós somos diferentes e construímos esses processos diferentes, porque o padrão normatizado nos descaracterizaria enquanto pessoas, né? E acho que isso é bem importante. Então, quero trazer aqui, né, que o movimento que vocês aqui expressam, embora possa ser, né, dentro daqueles padrões normatizados como únicos, corretos, algo estranho, né? Mas ele é extremamente construtor da potencialidade, né, de vocês e de tantas de nós, né, na sociedade, enquanto seres humanos, né, dentro da nossa condição de diversidade. E aí, os exemplos que vocês trouxeram, eles ilustram, né? E gostaria de avançar um pouco nessa discussão. Se a diversidade humana é considerada como uma potência, né? Por que na nossa sociedade ser diferente dos padrões pré-estabelecidos é motivo de julgamento, é motivo de questionamento, é motivo até mesmo de eliminação? Então, eu gostaria de dialogar, né, que nós pudéssemos dialogar sobre três questões que estão no bojo da discussão sobre a diversidade humana e que ferem diretamente a condição de potencialidade. Então, são três temas que estão diretamente articulados, que é a questão do preconceito, que é a questão da discriminação e a questão do racismo, né? Se entendemos que somos diversos e a nossa diversidade é uma potência, como ainda hoje, né, vivemos situações de preconceito, de discriminação e de racismo? Então, essa é a pauta também para a gente ir dialogando aqui. Eu pergunto se todos e todas conseguem me ouvir bem. Sim. Ok?
Muito bem. Então, nós vamos dialogando e depois também vamos trazendo outras questões para o diálogo. Um tema, então, que eu falava, a questão do preconceito. O que é o preconceito, né? O preconceito, ele é um julgamento antecipado que nós fazemos. Um julgamento antecipado contra uma pessoa, grupos, indivíduos, povos, né? Em decorrência da sua origem, da sua cultura, da sua religião, da sua condição física, da sua orientação sexual, ou simplesmente porque nós não conhecemos, né, ou temos contato em convivência, ou não temos uma convivência, então nós já temos uma opinião previamente, né, elaborada, né, a partir daquela condição em que a pessoa se encontra, né, ou se manifesta. Então, aqui, vocês trouxeram alguns exemplos importantes que vão, né, dialogar, né? Por exemplo, o preconceito em relação a... Até a Olga dizia, né? Uma mulher desquitada, né? Essa expressão, ela é muito recorrente e, às vezes, até num termo pejorativo, né? Assim, um termo que desqualifica. Bom, mas qual é o problema, né? E falamos de um homem desquitado? Talvez não haja, né, a mesma entonação da mulher desquitada e do homem desquitado, né? Então, por quê? Porque é feio, né, para a sociedade, né? Criou um modelo, né? A sociedade, e aí nós estamos na sociedade, nós somos parte dessa sociedade, né? Um modelo tido como correto, como a única forma de estruturação das relações, como se ele não pudesse ser reavaliado, né? Não pudesse também ser reconfigurado, né? Então, acho que aqui vocês já traziam, né? A própria condição física, né? Também, quando a gente for analisar, hoje podemos verificar qual a condição das pessoas com deficiência na nossa sociedade. Muitas vezes elas são apelidadas, né? O coxo, o manco, o sem braço, o que não pensa, etc, etc, etc. Essas são formas, né? De preconceito expressas frente à condição, né, física, mental, enfim, que aquela pessoa, né, apresenta, né? Entre outros, né, que nós podemos também ao longo observar. Tem um preconceito muito recorrente que se chama xenofobia, né? A xenofobia, ela é o preconceito contra os imigrantes, né? Especialmente as pessoas que saem, né, de um lugar, de um país, aquelas regiões mais empobrecidas, ou que buscam refúgio. Nós vamos ter muitos, né, povos que migram de um lugar para o outro buscando refúgio por questões de natureza política, de natureza religiosa, econômica, né, em relação aos seus países de origem. Então, a xenofobia é esse preconceito em relação, né, ao ingresso dessas pessoas no nosso ambiente, na nossa sociedade, nos nossos espaços de convivência e de trabalho. Mas, se nós formos olhar as configurações da formação sócio-histórica do nosso país, nós vamos avaliar, né, poder recuperar esse movimento de que muitos povos vieram historicamente de outras regiões do mundo para o Brasil, né? Então, qual o significado de vir de uma região europeia, do continente europeu ou do continente africano? Ambos estão numa situação de imigrantes, né? Então, observemos, né, o significado do que hoje se configura quanto à imigração e os desafios de entendimento e, às vezes, uma visão um tanto equivocada que está vinculada a esse conceito. Loiva, posso fazer um comentário? Desculpa. Claro. Perdão, te interromper. Eu fiquei pensando também, quando tu estava falando, que agora uma coisa que veio bastante à tona é a questão do coronavírus, que
enfim, que falam que teve origem na China, né? E como várias pessoas estavam fazendo comentários também preconceituosos com os chineses, e a culpa é dos chineses, e toda uma depreciação por causa do vírus também, né? Que, enfim, teve surgimento lá. Só um comentário que eu lembrei. Bem lembrado, Gabi. Eu te agradeço, né? Nós vamos ter o comentário em relação aos chineses, em relação aos haitianos, em relação aos moçambicanos, né? Então, a esses segmentos populacionais que vieram de regiões empobrecidas, né? Mas se nós formos olhar, né, a configuração da realidade brasileira, nós vamos ter imigrantes que vieram também de outras partes do mundo, né, em situações, né, diversas de empobrecimento e que convivem, né, no nosso espaço. Então, é importante, sem dúvida, né, ressignificar, compreender esse momento atual. Obrigada, Gabi. Bem importante na conjuntura de pandemia que nós estamos vivendo. Uma outra forma de preconceito, né, se chama transfobia, né, que é o preconceito contra todas as identidades sociais que fogem aquilo que a gente entende como o binarismo de gênero, né, ou seja, o ser homem e o ser mulher, como se fosse, né, uma única forma de identidade, como um único critério de verdade. Então, nós temos hoje, né, e sempre tivemos, mas talvez hoje de uma forma mais elaborada, né, mais consciente do seu lugar, do seu espaço na sociedade, consciente dos seus direitos, nós vamos ter as mulheres cis, as mulheres trans, os homens cis, os homens trans, né, como identidades. E eles compõem aquilo que nós falávamos no início, essa chamada diversidade humana. Eles não são menos humanos por terem uma identidade que foge àquilo que nós entendemos como um padrão estabelecido. Tá? Avançando um pouquinho, eu falava antes, nós vamos falar do preconceito, nós vamos falar da discriminação e do racismo, que constituem, né, categorias importantes na reflexão sobre a valorização das diferenças e sobre a diversidade humana. Então, a discriminação, e aqui nós temos a discriminação racial ou étnico-racial como uma referência importante, ela vai estar, né, voltada, né, a uma situação de distinção, exclusão, restrição, né, ou de preferência, que tem como foco a questão da raça, da cor, da descendência, né, nacional ou étnica, né? Então, a discriminação, ela avança para além do preconceito, digamos assim. O preconceito é um julgamento. A discriminação, nós já, além de julgarmos, não que esses processos sejam dissociados, né, mas nós já criamos também estratégias de excluir, de restringir e de garantir, né, alguns privilégios de uns segmentos em relação a outros segmentos, né? Então, é bem importante dizer que, assim como, né, o preconceito, a discriminação, ela fere aquilo que nós chamamos de garantia de direitos, né? Ela fere o acesso aos direitos. E aí nós vamos ter vários cenários onde as pessoas muitas vezes não conseguem acessar um determinado recurso porque elas vêm de um determinado lugar ou porque elas têm, entre aspas, uma determinada aparência, porque elas são postas, né, num lugar de não humano ou de um sujeito, né, de segunda classe, ou né, invisibilizados na sua condição de ser humano. Né? Então, a discriminação, ela concretiza, né, de forma mais direta aquilo que nós chamamos anteriormente de preconceito e avança na direção justamente da exclusão e da restrição.
ela viola direitos, como nós falamos antes, né? E retira das pessoas, ao violar direitos, a condição de dignidade, né? Então, isso é algo bem importante também para a gente refletir. Além do preconceito e da discriminação, né, nós vamos entrar aqui na pauta do racismo. Acho que o racismo ele tem, sem dúvida alguma, sido, né, bem recorrente, bem expresso, né, nos nossos espaços. Eu gostaria de ouvir, né, de vocês, se vocês conhecem alguém, têm contato com alguém, né, próximo ou, né, talvez uma amizade mais distante, ou se alguém mais familiar, né, que viveu no seu cotidiano, no seu dia a dia, alguma situação de racismo. Alguém conhece, alguém viu, alguém ouviu? Alô? Alô? Oi, é Maria Aparecida. Desculpa, olha, não... Pode Maria falar, Aparecida. Maria Aparecida. Isso. Cida, bota a câmera aí, Cida. Bota a câmera. A gente não tá te Ah, eu vendo, não só sei. te ouvindo. Eu não sei onde é que está a câmera Eu aqui. vou pedir para tu abrir a câmera, ver se tu consegue. Tá, deixa eu ver, iniciar meu vídeo. Isso. Seria isso? Eu tô te Tá. enxergando. Agora Tá? sim, a gente está enxergando o outro lado, não te enxergando de rosto. Deixa eu ver. Estamos enxergando o teu jardim. Isso aqui tá feio, que negócio. Deixa eu Tenta ver como é que embaixo eu faço. ver se tu consegue virar Tá. a câmera. Deixa eu ver aqui. Ih, meu Deus do céu, saí de tudo agora. Vamos ver, eu vou entrar na câmera do celular, do telefone, deu? Não, é pelo Zoom mesmo. Onde tu tá? Pelo Zoom. Tá, deixa eu ver Qualquer aqui coisa, no Zoom. faz a tua pergunta e a gente não te vê, Tá, mas pelo... Não, é que não é nem pergunta. Não, vocês perguntaram se alguém tinha problema com racismo, coisa e tal, né? Sim. Eu não posso dizer assim, porque nunca ninguém chegou e disse assim para mim, não vou te dar isso porque tu é negra. Não vou fazer isso por causa disso. Não, simplesmente é aquele negócio. Eu sempre passei despercebida. Eu trabalhava nos locais, na hora de ganhar uma avaliação, eu não tinha avaliação, não tinha... Se era para ganhar uma promoção, eu só ganhava se fosse por tempo de serviço. Então, assim, nunca ninguém disse nada. Eu sempre trabalhei, nunca reclamaram do meu trabalho, mas, para alguma vantagem, eu sempre passei despercebida. Eu achava estranho isso, eu notava, mas que engraçado. Não, mas é que tu teve um atestado lá em 1900 não sei o quê, quando tu entrou a contagem dos dias. Sempre tinha uma desculpa assim, mas nunca que me favorecesse, então, a coisa. Engraçado, não consigo entrar aqui, tô mexendo. Alô? Obrigada, Maria Aparecida. Conseguimos te ouvir bem. Depois, se você conseguir conectar o vídeo, nós podemos te ver. Tá bom. Eu mais enxergo alguém? Vocês aqui. Oi? Opa. Tem o Jorge que tá... É o Jorge, né? Jorge, tu consegue se desmutar? Ativei meu som aqui. Perfeito. Obrigada. A Cida estava falando ali, eu acho que o racismo, em relação a ela, era um racismo silencioso. As pessoas não falavam, mas... Eu já sofri várias, de estar andando na rua, as pessoas atravessarem a rua porque achavam que iam ser assaltadas. Isso é a coisa mais... Uma vez também, hoje, estava pensando sobre isso, porque a pauta, né, e quero parabenizar, né, vocês por trazer esse assunto, né. Dormi na casa de um colega quando era jovem, ele é de cor branca, daí eu vi a mãe dele, escutei a mãe dele falando para ele, o que tu quer com esse negro, essa coisa toda. Então,
Então, eu já sofri N situações de racismo, e ainda sofro ainda. Mas continuo lutando, sou militante da causa antirracista, e com a Covid-19, o que eu vejo é que o racismo se exacerbou, né? Saiu do armário, que nem diz uma escritora negra, né? Não lembro o nome dela agora. E o Brasil hoje tem 56% das pessoas são pardas e declaradas pardas e negras. Então, a maioria da população é negra, mas nos espaços de poder só tem branco. Era essa a minha fala. Muito obrigada, Jorge. Obrigada, Jorge. Temos mais alguém inscrito que gostaria de falar, se já vivenciou ou se conhece alguém que vivenciou alguma expressão, né? Alguma atitude racista, alguma expressão do racismo? Alguém mais? Cida, agora a gente está vendo o teu rostinho. Agora foi. Só que tu tá mutada. Ali. Tu consegue se desmutar? Bom. Alguém mais quer fazer algum comentário? Não. Eu queria me apresentar só, desculpe, Noiva, tá? Eu sou da associação, sou da diretoria. Eu cheguei atrasada, mas por uma questão familiar eu tive que auxiliar minha filha, então eu fiquei quietinha aqui só te ouvindo, tá? Mas eu estava por aqui. Então, obrigada por tu teres aceitado o nosso convite. É uma satisfação te ouvir, tá? Muito obrigada pela presença, né? Seja bem-vinda também nesse espaço. Estamos aqui, né, dialogando sobre a valorização das diferenças. E é bem importante essa construção aqui coletiva, né? Também a partir das participações, da fala, né? Das expressões que vocês têm trazido, né? Considerando as vivências, as vinculações, né? Aqui no grupo. Então, muito importante, assim, aqui compartilhar. Noiva, uma coisa que a gente, até só te ouvindo, uma coisa que a gente sente também é a discriminação do idoso, né? Da lentidão, da diferença. Realmente, eu não sou ainda bem idosa, mas já estou pertinho, né? Estou lá nos meus 60. Mas a gente se sente, sim, discriminada, as pessoas andam mais rápido ou não respeitam o nosso tempo, às vezes, né? Porque a gente passa a raciocinar de forma um pouco mais lenta. Isso é uma coisa gradativa também, né? Então, isso também é uma coisa que a gente sente. Claro que menos do que evidentemente, a discriminação racial. E é bem importante, né, considerar esse aspecto geracional, porque a nossa sociedade, ela às vezes age de uma forma intolerante, né, com esse momento da vida, ou de desvalorização, ou de até mesmo invisibilidade, né? O que para o povo negro e para o povo indígena é totalmente diferente, né? São os nossos velhos negros indígenas, a nossa, né? Os nossos, aqueles que vieram antes de nós, né? Que nos dão a força, que nos dão a orientação, que compartilham dos saberes, né? E que nos orientam na vida. Então, para nós, né, o idoso, né, e geralmente chamamos os nossos velhos, né, eles têm um valor diferenciado daquilo que, lamentavelmente, hoje vem sendo padronizado, né, na sociedade de modo geral, como um lugar, assim,
de invisibilidade ou até mesmo de incapacidade, né? Então, acho que é um aprendizado muito importante, assim, nós recuperarmos esse sentido, né? Que os indígenas e os negros vão nos impulsionar, né? E nos desafiar a viver. Penso que aqui a Maria Aparecida, né, e o Jorge trouxeram alguns elementos importantes, fundamentais para a gente discutir, né? O racismo, ele às vezes parece silencioso, às vezes ele parece invisível, né? Mas ele existe, né? E ele está posto. E aqui a gente diz, né? O que é o racismo? É a crença na existência da hierarquização das raças. A ideia, né, que há raças naturalmente inferiores e outras naturalmente superiores, né? E essa hierarquização de raças naturalmente inferiores e superiores vai demarcar, né, os lugares na sociedade, as condições, né, de acesso, de visibilidade, de respeitabilidade, né? Quando o Jorge dizia, bom, o andar na rua, ou enfim, pode, né, gerar um processo, né, de algo suspeito, alguém suspeito, isso é recorrente, né? Pode parecer silencioso, né? Eu, muitas vezes, chego num estabelecimento comercial, num shopping, né? E existe aquele acompanhamento discreto, como dizia a Aparecida, né? Aquele algo silencioso, mas tu sabe que tu está sendo observado por quê? Né? Porque pelas tuas características, você é alguém suspeito. E por que você é suspeito? Né? Porque tu pertence a uma raça que é considerada inferior às outras e que, portanto, não deveria estar naquele lugar, né? Então, e essa questão, ela é muito, às vezes, sutil, né? Quando nos param numa barreira, quando nós somos parados, né, numa blitz, quando nós temos que apresentar os documentos, quando nós temos que justificar um determinado acesso, enquanto os nossos pares não negros não precisam fazer isso. E é isso que a gente está chamando aqui, né, de racismo, esse tratamento desigual a partir, né, do lugar da raça considerada numa condição inferior. Eu acho que a colega Luana gostaria de falar. É isso? Se me permite dar uma situação claro. Que eu vivenciei, assim, né, que eu estava numa parada, depois voltando do trabalho, né, e vários rostos conhecidos, assim, na parada, né, até que passou o carro da brigada e tinha 3 meninos que estavam soltando do serviço e eles olharam, né, todo mundo olhou o carro passando, né, de repente a brigada fez a volta, estacionou, tipo assim, na avenida, Protásio, parou o trânsito, eles desceram todos armados e foram para cima dos 3 guris. Né? Tipo assim, o que vocês estavam nos olhando, não sei o quê. Eles jogaram os 3 contra a parada e começaram a tirar a mochila. Nisso, assim, toda a população, e vários rostos conhecidos que pegavam ônibus sempre no mesmo horário, todo mundo se afastou, né? E eu continuei no meu lugar, eu estava perto deles, continuei, assim. E eles xingando os meninos e tal, e eles eram negros, né? E eu fiquei pensando, puxa, se fosse 3 meninos brancos, eles não tinham reagido daquela mesma forma, sabe? E aí eu falei pro policial, até me meti, eu falei, olha, eles trabalham ali no Zafari, eles estão saindo do trabalho, o que vocês estão abordando dessa forma tão violenta, sabe? E eu fiquei chocada naquele momento, assim, tanto com a questão da violência, né, porque foi uma violência exposta, assim, né, e com a própria reação das pessoas que estavam no entorno, né, ninguém se manifestou, ninguém fez nada, bem pelo contrário, todo mundo se afastou, e eu via no rosto daqueles meninos a vergonha, sabe? E eu pensava, mas vergonha de quê?
né? Eles estavam trabalhando, eles estavam indo para casa, eles estavam, né? Aquilo me chocou muito, assim. E a gente vê várias reações, assim, eu acho que meninos negros, né, em uma idade mais jovem, assim, é seguido abordagens policiais, né? Eu já vi mais de uma vez, mas nunca tinha visto tão violenta como aquela, né? Então é bem o que tu tá trazendo. Truculenta até, né, Lau? Parece até truculenta, é uma coisa horrível. Ah, horrível. Tocante. Eu fiquei muito mal, Sem dúvida, né, Luana? São expressões muito gritantes, né? E que a gente precisa se perguntar, né, sobre isso, assim. É natural? Precisa ser assim, né? E se fosse comigo, né? Acho que são questões para a gente se perguntar. E se fosse comigo essa abordagem? Né? Porque nós falamos antes da nossa diversidade como potencialidade, né? Então, nós não somos iguais, nós somos diferentes, e isso é o que nos enriquece, né? E se fosse comigo essa abordagem, se fosse comigo essa violência, né? Como que eu me sentiria? Né? A violência, né? Essas formas de intolerância, e até mesmo, assim, as questões de eliminação, elas são cotidianas, né? Hoje nós falamos e ouvimos, né, muitas mensagens dizendo, né, vidas negras importam, né? Essa é uma campanha internacional, né, por conta do assassinato do George Floyd, que acabou, né, ganhando uma visibilidade internacional e ganhando, né, uma força, né, de manifestação, de luta, né, de resistência. Talvez num patamar de mais visibilidade. Só que essa luta e essa resistência, ela é feita dia a dia pelo povo negro, né? Ela é feita dia a dia onde nós estamos, na periferia, atendendo uma loja, trabalhando no supermercado, né? Trabalhando num CRAS, trabalhando na saúde, trabalhando na área da assistência, trabalhando na área da docência. Todo lugar que nós estamos é um lugar de resistência. E todos os dias o povo negro, ele é morto. Quando ele é silenciado, quando ele é questionado, quando ele é colocado como suspeito, como ele é colocado como alguém incapaz. Não se trata de uma morte de eliminação física, né? Mas é uma morte de eliminação cultural, religiosa, uma eliminação intelectual, né? Enfim, isso é cotidiano e a gente precisa falar sobre isso porque isso está acontecendo no dia a dia das nossas relações, no âmbito familiar, no âmbito dos círculos de amizade e no âmbito de todas as instituições. E se, né, o racismo ele acontece em todo lugar, é preciso nós dizermos que o racismo ele é estrutural. Ele não é uma conjuntura, ele não é algo passageiro. Ah, mas eu tenho um amigo negro, então eu não sou racista. O fato de eu ter um amigo negro, o fato de eu ser casado com um negro, o fato de eu ter parentes, né, enfim, conhecidos, pessoas, colegas de trabalho negros ou negras, não significa que eu não seja racista. Porque o racismo, ele coloca as pessoas numa condição de inferioridade, e ele, por conta da raça, né? E ele é uma construção sócio-histórica, ele está presente na estrutura da nossa sociedade. É por isso que nós vamos observar o racismo no futebol, o racismo na periferia do Rio de Janeiro, o racismo no clube, o racismo na escola, o racismo, enfim, numa associação, o racismo, né, presente nas instituições, nos espaços, porque ele é parte da dinâmica, né, de dominação na formação socio-histórica do nosso país, que julga indivíduos inferiores a outros indivíduos. Então, o racismo ele é estrutural e ele está presente em todos os lugares. E aí, nós vamos observar, por exemplo, né, vocês trouxeram algumas expressões
mas tem uma notícia assim que me chamou a atenção, que foi divulgada na Folha de São Paulo ano passado, né? A juíza diz que réu não parece bandido, por ter pele, olhos e cabelos claros. Então, eu só trouxe esse exemplo, né? E aqui, né, com muito respeito, mas o julgamento que se faz, porque esse não é um perfil de alguém que possa ter cometido uma determinada infração, que possa ter gerado um determinado prejuízo à sociedade. Esse é um perfil tido como bom, correto e justo, e que não pode ser questionado. As pessoas que fogem a esse padrão, elas são suspeitas, né? São julgadas, elas são, né, consideradas inferiores e capazes de cometer um ato, né, uma infração, um ato violento. E isso faz parte daquilo que a gente chama de teoria racial. Existe uma teoria racial que coloca, né, o povo negro nessa condição, né, de não humano, de indivíduo permanentemente suspeito e que precisa, portanto, né, estar numa condição superior e, se possível, eliminado. Isso já havia em 1800, no século XIX, um debate, né, que em 100 anos a população negra seria eliminada do nosso país. Só que, como dizia o Jorge, né, nós temos aí 56% da população autoidentificada como pardos e pretos, né? E isso faz parte da formação sociohistórica. Bom, avançando um pouquinho, acho que nós falamos, e não quero me demorar em trazer dados, que a realidade do nosso dia a dia, ela vai elucidando essas expressões, mas algumas questões só para a gente poder aqui ilustrar, né? De acordo com o Atlas da Violência, né, uma pessoa negra ela tem 2 vezes mais, 2,7, né, 2 vezes mais, quase 3 vezes mais chance, né, de perder a vida num homicídio do que uma pessoa não negra, né? E se nós formos considerar, né, a questão ainda da violência no Brasil, só em 2017, no ano de 2017, nós tivemos 35.783 jovens que foram assassinados. A maioria desses jovens do sexo masculino, entre 15 e 29 anos. E aí, às vezes a gente ouve, né, nos noticiários que a bala foi perdida, né? A bala, ela não é perdida, ela escolhe corpos, e os corpos que são alvejados são os corpos negros, de crianças e de jovens, né? Então, a bala, ela nunca é perdida, ela é direcionada. Assim como o joelho na garganta não é uma medida de contenção apenas, ele é uma estratégia de eliminação. Se nós formos observar também a questão de homicídios, em 10 anos, né, nós tivemos um aumento no Brasil significativo. Mas, observando mais diretamente a realidade do Rio Grande do Sul, tá? E aí o feminicídio é o crime, né? O assassinato, a eliminação das mulheres pela condição de ser mulher. Né? Infelizmente, nós não temos uma notificação, muitas vezes ampla, desses crimes. Eles entram como um homicídio comum, né? Ao invés de um homicídio qualificado, né? Que é o caso do feminicídio. Então, o feminicídio, aqui em 10 anos, nós vamos ter o quê? Né? Que enquanto houve um aumento, né? De 1,7% no Brasil, no Rio Grande do Sul, isso em relação às mulheres não negras, tá? Vou pegar só esse recorte. Houve um aumento significativo, em geral, né? Em 10 anos de 30%. Mas só no Rio Grande do Sul, só em relação às mulheres não negras, nós temos o índice de 1,7%.
E das mulheres negras, nesse comparativo, nós vamos ter um índice de 60%. Então, aqui a gente já consegue também observar que esse é um crime que também tem evidência, né, num determinado segmento da população. Em 10 anos, esse estudo é do IPEA, né, que vai trazer esse aumento de 1%, 1,7%, que já é algo exagerado, e se a gente for analisar os noticiários, né, todo dia a gente vai observar isso, mas no que refere às mulheres negras, o percentual ainda é maior. E não estamos falando aqui, por exemplo, né, das condições de saúde, de acesso aos direitos, que poderíamos ampliar o nosso debate, né? Hoje, no atendimento médico, na questão do acompanhamento gestacional das mães negras, né? Como ele vem acontecendo, ou não acontecendo de forma correta, né? Tudo são expressões que ferem diretamente, né, a questão, né, do ser humano por, né, a sua vinculação racial. Avançando um pouquinho, né, no que se refere ao analfabetismo, nós vamos ter, né, dados alarmantes, né, isso de 2018, lembrando que as pesquisas elas têm um tempo, né, de realização, de sistematização, mas em 2018 o percentual de analfabetismo para as pessoas brancas era de 3,9%, enquanto para pardos e pretos era de 9,1%. Então, esse é um outro dado aqui para a gente poder também analisar, né, refletir sobre, né? Com isso, é fundamental nós verificarmos que existe um mito da democracia racial no nosso país, né? Um mito onde dizemos que há um respeito à diversidade, que há, né, uma valorização, que existe mais acesso, mas no cotidiano nós vamos verificar que isso não acontece efetivamente, né? Os dados, as pesquisas têm nos mostrado, né, evidências de que nós vivemos, né, uma sociedade em que define o acesso ou não acesso, define quem deve viver e quem deve morrer a partir, né, de uma questão também orientada pela raça, né? Então, isso é o que a gente chama de racismo, né? E aí, aqui por fim, uma mensagem, assim, no sentido da gente resgatar os sonhos, as memórias, as nossas lutas, né? De nós percebermos nesse nosso diálogo sobre, né, a importância de que as diferenças que nós temos, elas não podem se configurar como sinônimo de desigualdade ou até mesmo de desumanidade, né? Voltando ao que nós falamos no início, né? A nossa diversidade humana, ela se constitui como uma potencialidade. E é nessa diversidade que nós nos construímos como cidadãos e cidadãs. Então, o que fazer? Né? A gente poderia se perguntar o que fazer, dizia a colega Lauana. Eu fiquei muito indignada e fui lá e perguntei, né? O que estava acontecendo, né? Então, o que mais nós podemos fazer, né, frente a essas situações de preconceito, de discriminação, né, e de racismo? O que você sugere que poderia ser feito no nosso dia a dia, na nossa sociedade? Gostaria de ouvir um pouco mais nesse espaço aqui coletivo. Prof, posso só tirar compartilhamento de tela? Claro, pode. Enxergar melhor? Tá, perfeito. Claro. Perfeito. Agora consigo enxergar melhor vocês todos e todas. Antes de abrir para os questionamentos, eu gostaria mais uma vez de agradecer muito pela tua presença, Loiva. Acho que foi uma baita de uma aula, assim, foi muito explicativo. E muito obrigada novamente por ter aceitado o convite. Agradecer o Pereira também, que deu a sugestão do tema. E agora, enfim, como a gente sempre faz, quem quiser perguntar, levanta a mão, a gente chama e daí abre o microfone. Ribas, pode perguntar.
Ribas, Rosana. Pode falar, Ribas. Oi, Noiva, pessoal. Não, eu queria só voltar um pouquinho e falar sobre o que era a batalha do Martin Luther King, né? Ela era poder para o povo, em que envolvia racismo, envolvia capitalismo, e eu não estou me lembrando do terceiro item. E agora, a nível mundial, e isso acaba refletindo no Brasil, agora de muitos anos, né? Mas agora, já que houve esse movimento a nível mundial, nós estamos de novo batendo só num ponto, que talvez seja até o mais importante. Mas os outros pontos é que levam para essa diferenciação. O capitalismo do jeito que é, as pessoas não podendo se defender, não criando oportunidades de emprego, né? Então, eu acho que a nossa luta ela tem que ser ampliada. Até tinha o movimento para o povo, aquele, né? Poder para o povo. Era a mão negra levantada, né? Que agora foi usado, mas ficou limitado a um tema que é imenso, mas que é um dos 3 pilares do Martin Luther King. Então, eu acho que... Porque quantas vezes a pessoa diz assim, eu ainda continuo comprando produto da China, eu não sei por que eu comprei produto da China, porque agora 1 bilhão e 300 milhões de chineses não prestam? Nos serviu até ontem, quando a gente encomendava, era baratinho, e não servia só para nós, servia para todo mundo. Nós trocamos o nosso Nike por uma fábrica chinesa, certo? Então, essa é uma questão que eu gostaria de, dentro do possível, que também fosse olhada, né? Porque, para mim, a discriminação, o racismo, ela amplia além do povo negro, né? Mas era o que eu queria comentar, Noiva. Obrigada, Luiz. Acho que a gente pode ver se tem mais perguntas por conta também da organização de vocês, né? Do tempo, como vocês vêm construindo. Aí fazemos um bloco e daí eu posso comentar todas ao final. Pode ser assim? Tá. Rosana, depois Rogério. Não, eu queria colocar aqui, claro, essa questão... Tá trancando um pouco que o Ribas falou no nosso envolvimento nos movimentos... Ai, desculpa. Não, pode falar, dá para te ouvir. Se é possível. Tá nos ouvindo? Tá. O engajamento nos movimentos sociais, políticos são me ouviram? Tá trancando. Não, pode repetir. Então, esse engajamento social, político é fundamental, mas eu queria dar atenção ao engajamento nosso nos movimentos sociais, políticos, em relação à questão cultural e trabalhar tudo isso, né? Um pouco da continuação que o Ribas falou é fundamental. Mas eu queria usar um pouco do exemplo da Lau, assim, no sentido do nosso compromisso pessoal mesmo, né? Em mudar os preconceitos no dia a dia. Porque essa cultura, ela é feita de pessoas, que somos nós, né? Então, às vezes, a gente fala um pouco distanciado, né? E eu acho que é importante a gente colocar isso para dentro de nós, individual também, como uma visão diária, né? Se a gente está vendo uma situação dessa, foi o que a Lau fez, a Lau tentou se manifestar, né? Pena que os outros também não ajudaram. Exercer a indignação, né? Isso que tu está falando, Rosana. Tem que exercer mais, deixar de ser omisso e exercer a indignação. Acho que é uma... E assumir também a sua responsabilidade naquele momento, entende? Né? Porque é bem isso, assim, também se colocar nesse lugar, né? Eu acho que assumir essa responsabilidade individual no dia a dia nosso é fundamental, né? Porque às vezes a gente fica também, me parece, um pouco só na teoria, e na hora do dia a dia a gente parece que se omite um pouco, às vezes me dá um pouco dessa sensação, sabe? Então eu gostaria de marcar isso, que isso fosse uma coisa
internalizada por nós, como pessoas também, pessoas participantes da sociedade, mas como indivíduos também atuantes que naquele momento tem que se manifestar também, né? Isso, indignação é uma boa palavra, mas com atitudes também, né? Esse é um movimento democrático, né? Acho que era um pouco isso que eu queria colocar. Obrigada, Rô. Rogério, por favor. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar a Loiva, o Jorge, a Maria Aparecida, porque se a gente for ver nessa live aqui, vocês vê o como é difícil chegar, né? É porque ninguém imagina o que a discriminação faz com as pessoas desde a tenra idade, como isso é sofrido para as crianças, né? Não conseguir se reconhecer naquele mundo como se aquele mundo pertencesse a ela também, né? E isso acontece. Então, assim, parabéns para vocês, né? Porque vocês conseguiram superar uma barreira que, para a maioria, é intransponível, né? Isso mostra o esforço, a dedicação, a resiliência de vocês. Parabéns, assim. Então, eu não consigo entender o racismo em pessoas culturalmente privilegiadas, que tenham acesso à cultura. Primeiro, que tem uma questão biológica na cor da pele, que é clara, né? Então, assim, ó, tu vai ter negro na África, por quê? Porque na África tem muito sol, tem pouca selva, não tem onde se esconder. Quer dizer, ou tu tem uma quantidade de melanina bastante forte, ou tu vai morrer de câncer de pele, né? Como acontece com o negro, que vai morar naqueles países nórdicos, onde as pessoas são mais brancas do que vela. Por quê? Porque lá tem pouco sol. Tendo pouco sol, tu tem que ter pouca melanina para a luz do sol entrar e tu fazer a síntese da vitamina D. E o negro lá sofre, ele vai ter que usar vitamina D lá, né? Se tu for ver nesses povos que tem selvas, por exemplo, o nosso silvícola aqui, ele é marrom. Ele é marrom, né? Por que ele é marrom? Porque tem sol, um pouco de sol e tem um pouco de não sol. Então, tu tem que ter uma defesa contra o sol e, ao mesmo tempo, melanina suficiente para entrar o sol e sintetizar a vitamina D. Tá? Então, assim, ó, esse é um lado biológico. Outro lado biológico, que se tu estudar geneticamente, a gente sabe que todo ser humano é originário da África. Até agora, apesar de ter gente que fala que a Terra é plana, né? Tudo bem. Tá? Então, eu sou... Meu Deus do céu, né? Então, mas tudo bem. Pode ser que acham que não é da África. Todas as provas que se tem até hoje, nós nascemos na África. Tá? E dali a gente saiu para conquistar a Terra. Tá? Então, hoje, e a gente sabe também que as tribos na África viviam isoladas uma das outras. Então, algumas tribos subiram, outras tribos não subiram, outras ficaram estanques. O que se descobriu? Que geneticamente alguns povos nórdicos eram mais próximos do que alguns povos africanos do que povos africanos entre si. Então, geneticamente é extremamente fácil de visualizar isso, né? Então, alguém que tem acesso à cultura continuar racista, tu não consegue entender, né? O Luiz Felipe falou uma coisa interessante, né? Que a gente pode dizer o seguinte, que a discriminação contra a mulher, a discriminação contra o negro, a discriminação contra o índio, a discriminação contra o nordestino, tem toda uma série de discriminação, né? Isso se chama competição. No momento que tu exclui alguns da competição, sobra mais para ti e tu é o cara, né? Então, o homem branco é o cara que vai ter os melhores cargos, é o cara... Por quê? Porque excluiu o outro. Os outros não prestam, a mulher não presta. Da onde que mulher não tem menos capacidade que o homem? Só para não competir. Da onde que o negro tem menos capacidade que o branco? Só para não competir. Isso serve para o índio, isso serve para tudo. Então, eu acho que é importante a gente ter a visualização disso, sem perder a questão clara que os negros têm que continuar se organizando, eles têm que continuar dizendo
o que acontece dentro disso, como as mulheres estão fazendo, porque ninguém vai fazer por eles. Tá? Tu tem, e isso é fundamental. Tu tem países onde a sua Constituição, há mais de 100 anos, dizem que não pode ter discriminação, há mais de 80 anos dizem que não tem discriminação racial, e tem discriminação hoje lá ainda. Exemplo da Rússia. Tá? Então, lá na Ucrânia, na Rússia, tu vai para o estádio de futebol, um jogador brasileiro, ele é brindado com vários elogios de origem racista. Então, eu acho que essas coisas são importantes. Então, parabéns para vocês. Para nós, né? Isso é para nós todos que estamos aqui escutando isso, que a gente está querendo mudar isso, que a gente nota essa injustiça, que a gente não aceita essa injustiça, quanto isso também nos degrada enquanto seres humanos, o quanto isso nos degrada, como isso nos deixa para baixo, como isso nos deixa mesquinho, como isso nos deixa pequenos, né? Então, mas eu não posso dizer que vocês chegaram aqui porque realmente se esforçaram muito. No mínimo, umas 10 vezes mais que qualquer um que tenha a pele branca, para ter chegado onde vocês chegaram. Tá? Um abraço bem apertado em vocês. Não é bem uma pergunta, mas é um desabafo. Tá? Muito obrigada, Rogério. Eu gostaria só de fazer um comentário também. Não sei se tem mais alguém inscrito. Eu fiquei... Oi, perdão? Não, desculpa, não sei se tem mais uma mãozinha, porque daí a gente já encerraria com a tua... Tem do Jorge. Ah, o Jorge. Posso fazer só um comentário rapidinho? Claro. Obrigada. Eu só fiquei pensando um pouco sobre a questão que o Rogério trouxe, né? Sobre como vocês, como pessoas negras e como as mulheres estão se organizando, vocês têm que se organizar. Eu fico pensando também... se a gente também, de certa forma, não empurra isso para a pessoa de volta, sabe? No sentido, por exemplo, das mulheres. A gente sofre machismo, mas a gente que tem que se organizar para combater o machismo e meio que deixar os homens ali continuando reproduzindo o que estão reproduzindo. Então, eu fiquei pensando também, assim, que acho que não só as pessoas negras se juntarem para tentar se fortalecer, mas nós, enquanto pessoas brancas, também fazer todo esse movimento contra o racismo, né? Não ficar só na mão das pessoas que, enfim, passam por isso e sofrem por isso. E uma coisa assim que eu noto bastante e que, enfim, todo mundo está à mercê de cometer isso, de passar por isso, pela sociedade que a gente, né, vive, é a questão que muitas vezes a gente é racista, tem comentários racistas e comportamentos e não se dá conta, né? Então, por exemplo, assim, chamar... alguém que eu conheço, o negão, o fulano, e às vezes a gente acha que é uma coisa natural, que é uma coisa ok, que a pessoa não se importa, e às vezes pode ser que a pessoa realmente não se importe, mas até que ponto, né, isso também não é um racismo que a gente está fazendo, né? Não digo só negão, mas dessa palavreado, mas outros que a gente escuta e que podem reforçar, sim, essa questão do racismo, da hipersexualização, tanto do homem quanto da mulher negra, Tu né? tá expondo a diferença, né? Desculpe, eu concordo contigo, mas isso é uma exposição extrema da diferença no momento que tu chama mesmo, é carinhoso chamar de negão, não é, né? Mas tu tá expondo isso é uma coisa ruim, péssima, e sem avaliar o lado do outro. Eu concordo contigo, querida. Era só... Obrigada. Era só... Isso era um comentário, na verdade, só uma reflexão. E, Jorge, por favor, só se desmuta. Uhum. Ainda não, deu. Agora foi. No caso, não é uma pergunta, é uma consideração, e eu penso assim que para a gente acabar com o racismo, a gente precisa dos brancos também. Não tem essa de só os negros que vão... Os brancos também...
que o racismo não é um problema do negro, o racismo é um problema da sociedade. Essa é a minha avaliação, assim, né? E vocês sabem, né, que o racismo é crime. O racismo está lá no artigo 5º da Constituição, inciso 42, que é crime inafiançável e imprescritível. Mas está aí o racismo, né? E ninguém é preso, ninguém é... Teve um ministro ali até que fugiu, o ex-ministro que fugiu para outro país para não ser processado, coisa, com a ajuda do presidente, outras coisas mais aí. Mas eu quero dizer assim, o racismo é crime e acho assim que o racismo ele mata o negro fisicamente, porque a Loiva falava ali, e o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa, ele diz que a cada 23 minutos, gente, morre um jovem negro. Isso é verdade. É pesquisa do IPEA, não é o Jorge que está falando. É outra coisa. De janeiro até agora, no Rio de Janeiro, foram mortos 18 mil negros nas operações policiais. Claro que agora parece que o STF deu uma segurada para não fazer operação policial, porque 18 mil, e daí tem aquele jovem de 14 anos que levou 70 tiros, tem... Bom, nem vou entrar porque vocês tudo estão sabendo. E eu acho que para mudar isso, não vai ficar para muito para frente. A gente precisa de um projeto de sociedade radical, eu acho assim, que seja anti-neoliberal, daí é político mesmo, porque a política se estrutura para acabar com os negros. É antiliberal. Eu tenho aqui, eu fiz uma lista aqui, assim, do projeto que a gente precisa, vou ser bem rapidinho. O Estado democrático de direito tem que ser anticapitalista, antineoliberal, antirracista, antipatriarcal, que está a história aí anti-LGTB-fobia também, e antifascista. Se não for assim, não vai acabar. Então, não adianta entrar na política. O que está... Agora, falava dos velhos ali, já morreram 80 mil pessoas, né? E daí, assim, daí o presidente disse que, vão morrer, sinto muito, quem é velho, quem é fraco, quem tem doenças, nós estamos do grupo de risco, acho assim. Se morrer, morreu. Então, é muito complexo esse negócio. Daí, outra coisa que eu achei... Lá nos Estados Unidos, a população dos Estados Unidos, só 13% são negros. Daí precisou o cara matar o George Floyd para se expandir. Mas aqui no Brasil, vocês viram um PM de São Paulo pisando na cabeça, no pescoço de uma mulher lá, e ninguém fez nada. Então, estou levantando isso para a gente começar a refletir, assim, o que a gente pode fazer para mudar, ou vai ser toda a vida assim. Então, daí outra coisa que eu quero colocar, lá na minha empresa tem um negro, mas é só um, tem que ter vários, que a maioria da população é negra. E os espaços de poder, os privilégios que vão passando de pai para filho, várias coisas assim. Então, para encerrar, quero agradecer esse espaço, parabéns para a associação, de trazer o debate, tudo, que continue assim, muito, muito, muito legal mesmo. Muito obrigado. Era isso que eu queria falar. Obrigada, Jorge. Muito obrigada, Jorge, pelo teu comentário. Prof, eu acho que tu já pode ir respondendo, né, os comentários no geral, para a gente ir dando início ao segmento ali, para finalizar. Certo. Então, gente, acho que teve muitos comentários, assim, né, no coletivo, assim, muito enriquecedores, né, frente ao diálogo que nos propomos fazer hoje à tarde sobre a valorização das diferenças. E o quanto, né, no momento de partilha, na fala, nas expressões, no gesto, né, que nós aqui compartilhamos nesse espaço, nós aprendemos, né, a cada momento, assim, e saímos mais enriquecidas com a compreensão, né, do significado dessa temática no nosso dia, no nosso cotidiano, nos nossos espaços de vinculação, né, de convivência. Então, assim, é um momento, uma tarde, né, muito rica, e parabéns, né, à associação por oportunizar, né, por pautar
e assumir, né, com empenho a constituição desse espaço, né? Nós tivemos aqui várias contribuições mais assim reflexivas, né? Então, algumas mais perguntas, mas que também traziam, né, uma reflexão em termos do aprofundamento da temática. E eu penso que aqui a gente pode já ir, né, não com o intuito de uma resposta final, né, mas apontar alguns elementos e que esse debate, né, ele continue, né? Eu faço esse convite e lanço esse desafio para cada um e para cada uma de vocês. Continuem debatendo, né? Continuem debatendo sobre a forma, né, como as diferenças são tratadas na sociedade brasileira, seja de forma preconceituosa, discriminatória ou racista, né? Acho que é importante a gente trazer esses temas e aprofundar, dialogar e fazer a devida conexão com os fatos que estão, né, acontecendo e que não são uma mera coincidência. Quando Luiz Felipe trata, né, da questão do capitalismo, sem dúvida, né, Luiz Felipe, quando nós falamos sobre a pauta, né, racial e sobre a luta antirracista, nós vamos trazer junto a pauta da luta anticapitalista também, né? O capitalismo como sistema, como modo de produção que visa, né, a acumulação, né, extrema, concentrada, né, não socializada, mas concentrada em poucas mãos, ele atinge o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, como modo de produção, ele vai, sem dúvida, atingir todos os segmentos que vivem da sua força de trabalho, né? Seja na área dos serviços, na área do setor público, no trabalho, né, informal. Todos nós, como segmentos que vendemos, de alguma forma, a nossa força de trabalho, que usamos dessa força para a nossa sobrevivência, nós somos afetados por esse sistema, né? Só que alguns segmentos, eles são mais afetados do que outros, né? E acho que isso a gente tem observado nesse contexto da pandemia, né? O nível, né, de comprometimento, né, da renda daqueles trabalhadores informais, ele tem sido mais agressivo, né, do que outros trabalhadores, né, que tem um vínculo mais, né, protegido do ponto de vista do trabalho, né? Mas não significa que esses também não estejam, né, em condições de processos de precarização do trabalho frente às medidas que vêm sendo adotadas no nosso país. Nós temos em vigência uma reforma trabalhista, uma reforma previdenciária, né? Talvez algumas pessoas tenham sido menos afetadas, outras estão sendo e outras serão ainda mais, né? Então, acho que é importante, né, observar nesse sentido o quanto, né, a classe trabalhadora como tal, ela está sendo, né, nesse momento de crise, né, do capitalismo na sua forma e estratégias de ampliação e exploração, tem gerado, né, um conjunto de violação de direitos e de proteção no âmbito, né, da proteção mais diretamente social, né? E nesse sentido, o Estado ele cumpre, né, deveria cumprir um papel de assegurar a proteção dos trabalhadores, né? Só que às vezes o Estado ele se coloca, e aqui eu falo do Estado no sentido amplo, né, com os poderes constituídos, com toda a máquina estatal, né, com o aparato legal, muitas vezes ele se coloca, né, e nesse momento tem se colocado no sentido de proteger os interesses econômicos, né, da acumulação capitalista, e não, né, os interesses mais amplos da sociedade brasileira, né? E isso não é novo, né, mas temos vivenciado de uma forma mais agressiva quando verificamos as medidas, né,
de auxílios, a forma de acesso, né, os benefícios, os serviços, a questão dos direitos, dos equipamentos públicos, né, que deveriam ser acessados e ampliados, e nesse momento de pandemia, especialmente os equipamentos na área da saúde, né, então há que se perceber, né, que o Estado ele cumpre nesse momento um papel funcional à lógica da acumulação capitalista. E então debater a questão, né, do racismo estrutural implica, sim, discutir a forma de acumulação capitalista que utiliza, né, do racismo também como uma estratégia de acumulação. Outras questões assim foram sendo trazidas mais a título também de reflexão, e eu gostaria de, no caso, dialogar, né, e articular as reflexões que vocês trazem em relação, por exemplo, de que o trato, né, da questão racial, ela não se constitui como uma responsabilidade individual, né? E sem dúvida, né, nós falávamos antes, né, que o racismo ele não é algo individual, ele é estrutural, né? Ele precisa ser observado enquanto estrutura, ou seja, presente em todos os espaços e instituições, no sentido, né, da hierarquização das pessoas e na manutenção de privilégios, tendo como requisito a questão da raça. Então, exige um posicionamento, né, sem dúvida alguma, individual, mas também, né, de questionamento mais amplo dessa estrutura geradora de diferenças que está posto nos diferentes espaços em que nós estamos vinculados. E nesse sentido, eu diria assim, uma primeira questão importante é nós reconhecermos que o racismo ele existe. Porque às vezes a gente tangencia a discussão, né? Diz assim, não, mas não é bem assim. Aquela piada só foi uma piada. Afinal, a gente ri, né, de todo mundo. Não, aquela piada foi um ato racista. Aquela criança que foi tratada, né, de uma forma não inclusiva, de uma forma pouco atenciosa, né, de uma forma, enfim, diferente, inferior, ela se constitui, né, como uma atitude racista. Então, uma questão é a gente reconhecer que o racismo existe. É reconhecer que a sociedade brasileira, ela é uma sociedade racista. E reconhecer de que, por ser a sociedade brasileira, em geral, né, de forma geral, racista, nós somos racistas. Né? Acho que isso a gente precisa reconhecer. E como que isso acontece? A gente precisa reconhecer isso e reconhecer que, por vezes, a condição de acesso, que não é feita da mesma forma, né? A condição de não visibilidade, de não valoração, são questões, né, racistas que estão postas e nós precisamos questionar isso. Então, é reconhecer, né? E quando a gente não reconhece, nós entramos naquela discussão e entendimento do mito da democracia racial. Não, mas no Brasil existem empresas, todo mundo vive bem, convive bem. Isso é um mito. E acho que da palavra mito a gente aprende o significado, né? Isso é um mito, né? O racismo ele existe, ele está aí e a gente precisa, né, assumir essa existência e fazer o devido, né, questionamento, o devido enfrentamento, o devido posicionamento nos espaços onde nós estamos. A luta antirracista, ela não é uma luta dos negros. A cultura antirracista, ela não será construída somente pelo povo negro. Até porque quando vocês trouxeram ali da questão da resistência, o Rogério dizia, né? O povo negro ele tem resistido historicamente, né? E
o Sérgio Buarque de Holanda vai dizer Casa Grande e Senzala, mas a gente precisa dizer Casa Grande e Quilombo. O Quilombo é o lugar da resistência, né? O povo negro tem resistido historicamente, o povo indígena tem resistido historicamente. E que bom, né, Rogério, quando tu diz da valoração dessa resistência dos negros, dos indígenas, das mulheres, dos LGBTs. Sim, né? Sem dúvida. E na questão racial, a cultura de a construção de uma luta antirracista, de uma cultura antirracista, ela tem o protagonismo do povo negro, mas ela requer também a participação e a construção das pessoas não negras, ou seja, dos brancos. Um projeto de sociedade emancipador não é um projeto somente do povo negro. Ele é um projeto, né, que busca, sem dúvida alguma, o desenvolvimento de todas as pessoas na sua condição de dignidade e diversidade, tá? Mas aqui é importante dizer, essa cultura não é só construída por negros, mas requer, sem dúvida alguma, esse compromisso, essa responsabilização coletiva, né, onde o povo negro ele tem um protagonismo histórico, né? E a realidade dos quilombos nos ensina muito nesse sentido, né? E, por fim, assim, acho que importante referir, esse ano nós estamos comemorando os 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial, né? Jorge tá desmuta. Foi ontem que, no dia 20 de julho, há 10 anos atrás, foi promulgado, né, o decreto lá do Estatuto da Igualdade Racial. Fez 10 anos. Sem dúvida, né? O quanto é importante, né, esse marco histórico, né, de uma conquista legal que reconhece, que, né, põe de uma forma mais incisiva na estrutura do Estado o reconhecimento dos direitos do povo negro. É importante esse marco, é importante essa conquista. Mas se nós fôssemos analisar ao contrário, pegando, né, justamente a lógica do mito da democracia racial, não precisaríamos ter um estatuto para reconhecer os direitos do povo negro. Vejam, a sociedade ela é racista, porque nós temos que lutar bravamente, né, com muito empenho, os diferentes segmentos da sociedade, da existência desse povo esteja em lei e dos direitos estejam assegurados em lei. E isso, gente, 10 anos. E aí vamos dizer que nós vivemos numa sociedade democrática, livre de racismo, sem preconceito? Alto lá, né? Então, acho que é algo para a gente comemorar e, ao mesmo tempo, dizer, né, de que que bom que essa lei existe, seria melhor ainda se o povo negro fosse reconhecido na sua dignidade, na sua diversidade, na sua capacidade, sem ter, né, essa necessidade de afirmação, né, lá na lei para que haja esse reconhecimento. Então, é uma conquista que evidencia o nível, né, do racismo estrutural no nosso país. E me parece assim que fica, sem dúvida alguma, né, esse convite, já dizia o colega aqui, o Jorge, né, que uma sociedade, um projeto novo de sociedade, ele precisa ser antirracista, anticapitalista, né, anti-LGBT-fóbico, né, antifascista, né? Sem dúvida, né? Um projeto de sociedade, um projeto verdadeiro de sociedade, ele deve buscar aquilo que a gente chama de emancipação humana, né? A emancipação humana como a capacidade plena do ser humano, né, de viver com dignidade, de ser respeitado, né, na sua diversidade. Eu posso ser casada, eu posso ser solteira, eu posso ser separada, eu posso ser LGBT, eu posso ser, né, negro, eu posso ser índio, eu posso morar no interior
na cidade, né? Eu sou respeitado nas minhas escolhas, no meu modo de ser, no meu modo de viver, nas minhas formas de vinculação, né? E isso é importante. Então, fica, né, esse convite para que a gente reconheça a existência do racismo como algo estrutural, para que a gente possa, né, questionar, né, os fatos, os acontecimentos, o nosso cotidiano, né, as atitudes, as expressões que parecem, né, mais algo, né, não pretensioso, mas que tem uma intencionalidade, que a gente possa questionar, né, a forma, né, como hoje se constitui o acesso aos direitos, às políticas públicas, né, a forma como é feita, né, o uso da força policial nas nossas comunidades, né, a questão da educação, do desemprego, que tem, né, hoje um impacto ainda maior a partir da emenda constitucional 95, né, e a partir nesse momento também do contexto, né, de pandemia, né, então que a gente possa questionar essa realidade. Hoje a gente vê, né, a realidade das periferias, não tem acesso, né, ao álcool, não tem acesso. As periferias há muito tempo têm sido abandonadas pelo Estado brasileiro, né? O Estado, ele não assegura os direitos e os serviços públicos necessários. E quando entra na periferia, entra com a força. E aí nós temos o exemplo do Iago, da Ágata, do João e de tantos meninos e meninas que têm sido executados. O colega trouxe, né, 18 mil, mas quantos, enquanto nós conversamos nesse momento, quantos foram, né, nessa tarde eliminados? Então a gente precisa, né, questionar esses dados, essa realidade e perceber que não se trata de algo natural, né? Perceber que não se trata de algo natural. Perceber que faz parte de uma estrutura, de uma sociedade que é racista e que exige o posicionamento nosso, de todos e todas nós, né? Negros, brancos, jovens, idosos, trabalhadores, trabalhadoras, formais, informais, né? Todos e todas somos desafiados a ações concretas e ações nesse cotidiano onde nós estamos, né? E nas vinculações, nos espaços coletivos também ao qual nós nos vinculamos. Então fica esse desafio lançado, né, para que a gente consiga e continue, né, debatendo o tema, dando visibilidade a essas temáticas, questionando as informações que chegam, percebendo que preconceito, discriminação e racismo não são fenômenos naturais, e não são coisas do destino, não é porque Deus quis que vai ser assim, né? Alguns vão dizer que é coisa do destino, não é coisa do destino não, né, gente? Muito cuidado, né? Mas são fatores que estão aí, né, orientando e conduzindo a nossa organização social. Então, fica um abraço, acabou a bateria aqui, mas já conectei. Um abraço para vocês e muita gratidão, né, na tarde de hoje, assim, por esse momento de troca com vocês. Eu vim com entusiasmo para esse espaço, não conhecia, né, esse coletivo e fiquei muito feliz de dialogar com vocês. Agradeço a colega Lauana, né, a Gabriela, a Bárbara, a toda a equipe aqui da associação, a direção, né, que muito nos acolheu, e a cada um e a cada uma de vocês que constrói esse espaço. Um grande abraço. Muito obrigada, Loiva. Eu acho que como tu comentou, esse assunto ele não encerra hoje, né?
Mas eu acho que a tua fala foi muito importante para a gente ter uma nova visão e procurar também se aprofundar no assunto, né? Foi como a porta abriu assim para a gente começar a debater mais sobre a temática, pensar sobre isso e refletir mais de uma forma criticamente, né? Crítica sobre tudo que está acontecendo no mundo. Loiva, a gente tem o costume de tirar uma foto quando né, termina as atividades. Então, eu vou pedir para todo mundo chegar mais pertinho da câmera. Como a gente está em 2 telas, eu vou tirar 2 fotos. Mas daí eu aviso para vocês não ficarem com o sorriso gasto. Tá? Vou tirar uma foto agora. Todo mundo. 3, 2, 1. Tá, tirei uma. Só esperem um minutinho. E agora... Peraí. Vou tirar outra. Uma é teste, outra é para valer. 3, 2, 1. Deu. Então, mais uma vez, Loiva, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de todos. Agradeço. E ficamos por aqui. Tchau, gente. Obrigada, Loiva. Gente. Obrigado. Valeu, gente. Se encontramos. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Loiva. Obrigada, Tchau, Loiva. obrigada. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, obrigada, gente. Tchau, cidade. Obrigada. Até amanhã.